noite. Que bom, né? Então, o pessoal está começando a entrar. Hoje nós temos um tema que foi escolhido pela maioria das pessoas que votaram lá aqui no Insta. E a gente vai ter muito que conversar sobre atenção, foco e concentração. Oi, Carla. Vocês me escutam bem? Vocês me escutam? Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Deem um sinal aí de que o som está chegando bem para vocês. Oi, Larissa. Boa noite. Vocês me escutam bem? Alguém pode me dar um alô? Oi, Kate. Que coisa boa. Muito bom você estar aqui. Que bom que vocês estão escutando. Hoje nós temos um tema muito legal para a gente conversar, né? Que foi colocado para votar. Vocês tiveram Oi, Ana Carolina. Mas que coisa linda. Que prazer você estar aqui. Foi colocado, né, no Instagram para votar entre atenção, foco, concentração, insônia e inteligência humana. E assim, atenção, foco e concentração saiu disparada e logo em seguida, com bastante votação, teve insônia. Então o tema insônia fica para a próxima semana, tá bom? Para que ninguém fique bravo comigo, né? Então, como o Instagram tem hora delimitada, né? Nós temos 1 hora para falar, na verdade são 59 minutos. Então a gente vai aproveitar bem o tempo, tá bom? Oi, Úrsula, oi, Júnior, oi, Roxane, que coisa boa vocês por aqui. Oi, Edi, saudade de comer os bolos gostosos que você faz, viu? Às vezes a correria é tão grande que a gente se esquece de encomendar, mas amanhã eu tô ligando para tu. Vamos falar sobre atenção, né? Então, existe uma forma de se falar de atenção que as pessoas acabam misturando o que é atenção, o que é foco e o que é concentração. Na verdade, a primeira coisa que a gente vai precisar entender, né, é que o foco e a concentração, eles nascem da atenção. Então é equivocado a gente pensar que a gente vai conseguir dar foco e dar concentração em alguma coisa sem antes passar pela atenção. Então isso é importante vocês perceberem. Então vamos pensar, é muito interessante que a gente usa a palavra atenção em várias coisas, né? Fulano não me deu atenção. Mas se fulano não prestar atenção, ele vai ver, né? E aí a gente começa a ver que a palavra atenção, às vezes, ela é usada como foco e a palavra atenção, às vezes, ela é usada como concentração. Mas são duas coisas, são coisas semelhantes, mas distintas no seu tempo de duração. Então, o que é que a gente entende por atenção? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a atenção é uma habilidade, tá? É uma habilidade que nós seres humanos nascemos com capacidade de desenvolver. Então, a atenção é uma habilidade para escolher. Presta atenção. A atenção é a habilidade para escolher e para se concentrar em um estímulo relevante. Então, observe. A atenção, ela vai nos dar a habilidade para a gente escolher, né, uma coisa entre outras e a gente olhar só para aquilo. Então é como se eu estivesse andando na rua e passo por uma vitrine, ou no shopping, passo pela vitrine e um vestido ou uma blusa me chama a atenção. Me chama a atenção. E eu, entre várias roupas, vários efeitos, eu olho para aquilo ali. Então, a atenção é a habilidade que eu tenho de escolher um estímulo entre outros, um objeto entre outros,
ou um pensamento, entre outros. Então a atenção, ela não é usada somente para coisas materiais, mas ela também pode ser usada para as coisas mentais, psicológicas, como o pensamento, né? Vamos caminhar um pouquinho mais, já que a gente já sabe que a atenção é uma habilidade que a gente tem de escolher uma entre diversas coisas e olhar para ela, não é? A gente também vai dizer que a atenção é um processo cognitivo, né? Que permite escolhermos um estímulo relevante que nos chamou a atenção e lhe dá uma resposta. Não é? O que é essa resposta? Não necessariamente essa resposta é uma resposta falada, mas é tipo assim: olhei e agora olhei aqui, Lidiane entrou. E entre J.M. Boulos, Isabel, Lia Arruda, eu olhei e Lidiane me chamou a atenção. O nome Lidiane me chamou a atenção. Então eu vou e eu dei atenção ao nome Lidiane. Isso não significa que depois eu possa dar atenção a outro nome. A gente escolhe. Por quê? Por isso que é um processo cognitivo. Porque exige escolha. A gente, de imediato, a gente escolhe inconscientemente. Mas depois, essa escolha, se é que ela vai se transformar em outra coisa, ela precisa ser consciente. Eu continuo prestando atenção. Então, o primeiro ato de atenção que a gente dá quando a gente escolhe uma coisa, entre outras, isso não é consciente. Não é? Mas se a gente continua prestando atenção naquilo, isso já vai ser consciente, porque nós precisamos tomar uma decisão de continuar pensando. Então, esse segundo estágio, ele já é um estágio que exige uma cognição, não é? Esta habilidade cognitiva, que é a atenção, né? E lembrando, cognição, capacidade de pensar, refletir e tomar decisões. Então lembra sempre, toda vez que a gente fala de cognitivo, a gente está se referindo a um processo que a mente tem de pensar, refletir e tomar uma decisão em cima. Isso é cognitivo, não é? Muita gente bonita entrando, Alcione, não é? Tarsis, que coisa boa. Então essa habilidade cognitiva que a gente chama de atenção, ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque, observe, nada vai acontecer se você não der a primeira atenção. Se você começa a ler e você não dá atenção a estímulos legais no texto, o que começa a acontecer? Você começa a ler, você lê as palavras, mas porque você não deu atenção àquilo, você não vai ser capaz de gerar significado. É aquela velha história, estou lendo um parágrafo, eu li, eu consigo ler as palavras, mas o meu pensamento está longe. O meu pensamento tá longe. Eu tô vendo o Naudileide carente chegou. Olha ela aqui, ó, filha carente. Tô aqui. Oi, Haroldo, que coisa boa. Então observe, olha como é interessante. O que eu tô dizendo é que é uma habilidade muito importante, né? E ela faz uma função muito importante. Significa, eu tô lendo um texto, eu leio as palavras, né? Eu leio as palavras, né? Mas eu posso não tá dando atenção ao significado que aquelas palavras exprimem. Então eu posso passar para a terceira parte, eu posso passar para a segunda página, não é? E aí quando eu pergunto assim, mas o que foi que eu li mesmo? Aí eu tenho que voltar para a primeira página. Já passaram por isso? É porque a atenção não entrou. Você não escolheu aquilo. Você está escolhendo um outro estímulo. Talvez um pensamento. O pensamento voou. Você lembrou de alguma coisa. O celular tocou. O celular acendeu a mão. Oi, Eveline, que coisa boa. Então observe. A atenção, em primeira instância, se ela não acontece, você não vai desencadear o segundo processo de atenção cognitivo, que é de continuar prestando atenção. Aquilo só te chamou a atenção e isso pode durar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e aquilo não continuou te chamando a atenção. Você pode até continuar olhando. É muito interessante, às vezes a gente está dando aula e a gente percebe que os alunos estão olhando, mas eles não estão em processo de atenção com a gente, não é? A cabecinha deles tá longe e a gente cria algumas estratégias para que essa atenção volte. Então, lembra, essa primeira atenção que é você
isolar muitos estímulos para ficar só com um. Ela é muito importante para que essa atenção seja mantida, vire um processo cognitivo e você consiga manter a atenção. Uma atenção que você manda, né? Esta atenção, que eu chamo a atenção básica, que é a de olhar, escolher um estímulo e você continua, e você simplesmente escolhe um, daqui a pouco outra coisa te chama atenção, outra coisa te chama atenção, isso é normal. Mas como é que a gente faz? Oh, que coisa linda! Até está dizendo aqui que na sua aula nós ficamos sempre atentos. Muito obrigado. Eveline está perguntando, tem a ver com o interesse pelo assunto? Sim, tem a ver, porque se é uma coisa que já te chama a atenção, porque quando isso vira um processo cognitivo, lembra que eu falei que a primeira atenção, ela é somente para chamar a atenção, mas se você decide manter, é porque vai gerar um pensamento e você decidiu. Se isso aconteceu, é porque a atenção gerou o interesse. Porque aquilo te chamou a atenção e te gerou o interesse. Por isso que é cognitivo. Mas observe, inclusive, Eveline, em coisas que a gente tem interesse, muitas vezes a gente naquele momento não consegue dar atenção, mesmo tendo interesse. Porque outra coisa está mais fortemente nos chamando a atenção. Não é? Agora, uma coisa massa que a gente pode falar em relação a isso é que a atenção, ela pode ser exercitada, não é? Então, ela é uma habilidade. Lembra que eu falei que é uma habilidade para escolher um elemento entre outros, um estímulo entre outros? Esta atenção, e essa é a grande sacada, né, que muitas pessoas desconhecem, é que a atenção ela não vem pronta. Ela precisa ser exercitada. E o que é que eu chamo de exercício? Assim como condicionamento físico, não é? Por exemplo, eu adoro correr, né? Durante muito tempo eu corri. Mas hoje em dia, se eu sair correndo, eu não corro 2 quadras, eu vou estar botando os bolsos para fora, não é? Mas se eu correr, se eu andar uma semana, andar 2, aumentar o passo, criar resistência física cardiopulmonar, eu vou daqui a pouco estar correndo longas distâncias. Por quê? Porque eu fui exercitando e treinando a minha habilidade cardiovascular, e pulmonar, e eu consigo ir cada vez mais longe. Da mesma forma, os processos mentais e as habilidades mentais precisam ser exercitadas. Vocês entendem? O grande problema é que a gente quer estar ansioso, estressado, cansado e ainda assim gerar atenção. E isso é praticamente impossível, né? Então observe, para nossa sorte, a atenção pode ser exercitada e ela pode ser melhorada com um treinamento cognitivo adequado. Nós fazemos isso em consultório. Nós, psicólogos, psicólogas, fazemos treinamento de atenção dentro de consultório. Mas existem treinamentos básicos, como por exemplo, é muito difícil uma pessoa que não tem costume de ler, entrar no primeiro dia, chegar, abrir um livro, mesmo que seja do seu interesse, e ler 20 minutos, 1 hora. Ela pode ler durante 1 hora, mas ela vai ler pedaços. Ela vai ler um pouco, a atenção vai tirar, vai alternar, ela volta, lê outro pouco, e no final o esforço é tão grande, assim como a gente corre sem ter resistência, que a gente fica tão cansado que a vontade que a gente é de parar e de sentar. Quando a gente não tem uma atenção exercitada, treinada, o que é que acontece? Qualquer atividade que a gente for fazer que exija mais cognição, a gente logo tem vontade de parar. É aquele livro que a gente encosta de lado e não termina de ler, é aquela matéria que a gente está estudando e a gente parece um tormento e o que a gente quer mais é sair daí, sair correndo, né? Então, qual é uma boa estratégia para isso? É você ir fazendo isso passo a passo. O problema é que a gente não tem muito tempo já, porque a gente perdeu. Isso devia ter sido treinado lá na infância, não é? Lá na infância, quando a gente precisava, nossos filhas, sobrinhos, seja o que for, eles precisavam ter visto a gente sentando, gastando, entre aspas, tempo, investindo em coisas que realmente treinam a nossa atenção. Então, o que é que a gente aprende muito na infância? A dar atenção à televisão, a dar atenção ao videogame, mas a gente não aprende a dar atenção à leitura, ao desenho, a passar tempo com você,
não é? Então, na verdade, Elisângela, a maioria de nós, a gente não tem uma atenção treinada. Eu me lembro que quando eu comecei a treinar a minha atenção, o meu psicólogo olhou para mim e disse: você é muito desatento. E eu fiquei bravo. Eu disse: eu desatento? Imagina. Ele disse: eu não vou discutir contigo. Quando tu chegar em casa, né? Isso eu tinha o quê? 14 para 15 anos. Acho que até menos, nem lembro direito. Dr. Zaldo Rocha chegou para mim e disse assim: então quando tu chegar em casa, tu senta e tu vai ler. E tu vai anotar quanto tempo tu consegue se manter lendo e entendendo, né? Aí eu disse: tiro de letra, né? Porque eu costumava sentar e ficar 1 hora ali fazendo atividade, lição, etc. E quando eu sentei, eu comecei a marcar no relógio. E olha que naquele tempo não tinha celular, né? Naquele tempo. E aí eu comecei a ver que eu fazia um ritual gigante. Eu arrumava a mesa que eu ia estudar, eu pegava a água, eu levantava, e aí eu pegava a caneta, e eu pegava o lápis e o caderno. Era um ritual que eu contei, eu gastava 20 minutos para preparar, para começar a ler ou estudar, né? E aí eu sentava. E aí a mente começava a resistir. Aí me lembrava que eu tinha que ir ao banheiro. Aí me lembrava que eu tinha que... E isso, daqui a pouco, quando eu comecei a ler, eu marquei. Gente, eu fiquei tão frustrado, porque eu li 12 minutos. Quando deu 12 minutos, eu tava assim, ó. Pior, se eu estivesse olhando para cima, mas eu criava estratégias que era para minha mãe, né, não ver, e aí eu ficava olhando pro livro, lendo as palavras, mas a cabeça já estava longe há tempo. Então eu marquei 12 minutos. Aí o meu psicólogo disse: assim que você terminar de ler, você marcar, você me liga. Aí eu liguei para ele. Aí ele disse: oi, Zaldo. E naquela época não tinha como mandar mensagem, tinha que ser o celular mesmo, né? Aí eu disse: e aí, quanto tempo? Aí eu disse: então. Ele disse: conseguiu ler mais do que 10? Eu disse: 10 minutos. Eu disse: 12. Ele disse: que coisa boa. Aí eu disse: coisa boa? Ele disse: é. Pois é, essa semana você vai ter o desafio de ler 10 minutos todo dia focado. Né? Focado não, com atenção. Aí eu disse: eu consigo 15. Ele disse: tente. E aí eu consegui 13. Durante todos os dias eu consegui 13 minutos. Mas sabe o que foi que eu percebi, gente? Que esses 13 minutos eram tão atentos que eu aprendia esses 13 minutos. E 13 minutos de aprendizagem direcionada é muita coisa. E eu comecei a exercitar isso. E eu fui exercitando e exercitando. Ou seja, no final de 3, 4 meses, eu estava lendo sem perder a atenção meia hora. Olha que vantagem. Todos os dias eu lia meia hora sem parar, entendendo. E eu podia repetir aquilo que eu li. Então a atenção, ela pode sim ser desenvolvida. Hoje, gente, logicamente eu estou com 57 anos, vamos dizer 40 anos depois, porque eu não parei isso, né? Hoje eu consigo estudar 6 horas. Eu estudo 3 horas, levanto, tomo água e volto e estudo mais 3 facilmente. Isso foi uma conquista de atenção. Isso foi uma conquista que eu fui fazendo isso, né? Não foi uma conquista que eu tive em um ano. Foi uma conquista que eu fui tendo. É claro que não são todos os dias que eu sento e estudo 6 horas. E eu não preciso tomar Ritalina, e nenhuma medicação. Eu faço isso porque eu desenvolvi naturalmente a atenção em mim. Certo? Então vamos lá, vamos pensar juntos, né? Vocês já viram falar que existem tipos de atenção? Né? Existem tipos de atenção. E aí eu vou começar falando com vocês, né? Antes de falar dos tipos de atenção, eu quero falar de uma coisa que os últimos estudos científicos a respeito disso têm mostrado, sabe o que, gente? Que a atenção, ela é muito limitada. A atenção é uma habilidade muito limitada, né? De que? Na sua capacidade e na sua duração. Em termos
de capacidade e duração. A atenção é limitada. Porque ela precisa se renovar, e se renovar, e se renovar, e se renovar, e se renovar. E aí, quando eu vou falar dos tipos de atenção, eu vou falar sobre o primeiro tipo de atenção, que essa atenção se chama atenção concentrada, ou essa atenção concentrada é o que a gente chama de concentração. Não é? Então a atenção, ela se torna uma atenção concentrada quando a gente teve aquela atenção primeira, ela é básica, e aí o que é que acontece? Essa atenção, ela se prolonga, você vai treinando e você simplesmente, né, tu tá dizendo que o áudio tá atrasando. Tá sim, gente, tá muito atrasado, mas tá dando para entender. Me dá um oi aí, para eu entender. Bom, enquanto vocês respondem, eu vou continuando. Então, esse tipo de atenção chamado atenção concentrada, que é o que a gente chama de concentração, ela começa naquela primeira atenção de que você desviou olhar e deu atenção, e você exercitou isso, e você decidiu dar mais uma atenção, e você concentrou. Então, a atenção concentrada, ela é caracterizada pela concentração do cérebro em apenas uma atividade. Escute só. A atenção concentrada ou a concentração, ela só acontece quando aquela atenção básica, ela concentrou, o cérebro concentrou em uma só atividade. Então, aí existe uma coisa, você não consegue concentrar em duas coisas. Tá? O nosso cérebro, ele é unifocal. Ele só concentra em uma coisa. Até dar atenção. Ele só dá atenção a uma coisa. Ah, mas eu consigo olhar para duas coisas ao mesmo tempo. Olhar, você consegue. Agora, dar atenção, não. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ó, vocês conseguem olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Mas se eu pedir para você dar atenção, você só vai dar uma e outra. Inclusive se eu pedir para que você descreva qualquer uma desses objetos. Então, o que acontece, e daqui a pouco eu vou explicar, é que existe um tipo de atenção que consegue fazer com isso mais rápido. Abraço, Josmar! Bem-vindo de Chile! Então a atenção concentrada, a característica dela é pela concentração do cérebro em apenas uma atividade e excluindo todos os outros estímulos. Eu só posso dizer que você está concentrado quando você está mentalmente e em todos os sentidos concentrado naquele estímulo, ou seja a leitura, seja a música. Então observe, esta atenção é usada quando a gente concentra a atenção em um único objeto ou pensamento. Sabe às vezes você vai conversar com a pessoa e a pessoa está ali, ela está presente ali, mas não está. E aí você vai chamar aquela pessoa e você... Oi? Porque ela estava concentrada num único pensamento. Né? A gente fala assim, a gente viaja na concentração. Então, essa atenção é usada quando a gente concentra a atenção. A gente concentra a atenção. Por isso que concentração não é exatamente atenção. A concentração é um tipo de atenção, é um estágio da atenção desenvolvido. Não é? Essa atenção é usada quando a gente concentra a atenção em um único objeto ou um único pensamento. Um exemplo prático disso, né? Como é? Quando a gente assiste uma aula e a gente concentra totalmente no que o professor está dizendo, a gente entende a matéria, porque a concentração, ela abre a nossa cognição para a gente pensar e tomar decisões e se concentrar e entender. Mas a gente pode estar olhando para o professor e a gente pode não estar escutando nada do que aquele professor está dizendo, porque a gente pode estar olhando a calça do professor, ou o pensamento pode estar no crush, que a gente gostaria de estar dando uns beijos bem gostosos. A gente pode estar num pote de açaí, ó agora minha atenção foi um pote de açaí bem gostoso, com granola, com leite condensado e tudo que tem direito, né? Então, a atenção concentrada, ela é isso, é uma atenção que é usada quando a gente concentra
E como é que a gente sabe que a gente está concentrado? Porque a concentração, a gente só consegue dizer que está concentrado quando os estímulos já não nos incomodam. A gente é capaz de ouvir, mas isso não nos interpele. Então, geralmente a gente diz que a concentração ela pode acontecer com 2, 3, 4 minutos depois que a atenção foi dada, mas ela precisa permanecer pelo menos por 8, 10 minutos para a gente já gerar e dizer que aquilo foi concentrado. Né? Menos de 10 minutos, a gente ainda está num processo de atenção simples. Não existe tempo limitado para isso, que regre isso. Mas é exatamente assim que isso funciona. Então, eu quero falar de um outro tipo de atenção, que é a atenção que a gente chama de atenção sustentada. O que é esta atenção sustentada? Lembra a outra? Era a atenção concentrada, que é sinônimo de concentração. Essa atenção sustentada é sinônimo de foco. Tá? A atenção sustentada é sinônimo de foco. Então, a atenção sustentada é a habilidade de manter-se concentrado, esticando a foco. Então, observe. A atenção sustentada é a habilidade da gente se manter concentrado e aumentar essa concentração para que ela se torne foco, ela vire foco durante uma atividade contínua e repetitiva. Então observe, isso acontece quando a mente está focada em uma mesma tarefa por longo período sem distração. Então aqui, para você dizer que você está focado, é preciso pelo menos você estar por ali 20 minutos, meia hora, e o mundo está se acabando do seu lado e você não consegue. Eu morro de rir aqui em casa às vezes, né? Eu gosto de estudar na sala. Eu ligo a televisão, os meninos estão lá correndo, eu boto minha mesinha do computador comigo aqui no meu colo, o computador, e eu nem preciso de fone de ouvido. Eu estou aqui estudando e eu concentro e foco, e aí o pessoal faz Augusto, e eu não escuto, né? Aí, para a pessoa conseguir desviar o meu foco para outra atenção, a pessoa tem que bater em mim, aí eu levo um susto. Não é? Então o mundo está desabando, o foco ele tem essa capacidade, a concentração não te dá essa capacidade. A compensação, a concentração ela ainda é mais frágil, mas quando você foca, o mundo cai ao seu lado e você não escuta, os seus sentidos, tato, paladar, audição, visão, olfato, fica tudo. A concentração, ela direciona todos os seus sentidos. O foco, ele direciona todos os seus sentidos para cá. A concentração, ela ainda deixa um ou outro sentido disperso. A minha filha está dizendo aqui, a Nardilina, filha mesmo, o senhor ler bem concentrado, com TV ligada, criança brincando, impressionante. Ela pode dizer isso, ela vê isso aqui em casa. Mas isso eu quero lembrar, isso não foi conquistado de um dia para a noite, isso foi conquistado ao longo dos anos, não é? Então, quanto mais rápido você começar, agora isso no início, no primeiro, segundo ano, isso tem que ser uma prática diária, todo dia, né? Você sabe uma das coisas qual foi uma leitura que me fez criar concentração? Foi ler a Bíblia. Eu tinha programas de leitura bíblica, então eu criei um costume de todos os dias eu lia 3 capítulos, porque eu queria terminar de ler a Bíblia em um ano. Eu preciso de alvos, eu preciso de objetivo para conquistar. Então eu fazia assim, todo dia eu lia 3 capítulos da Bíblia. E às vezes era meio cruel, porque quando chegava lá em Deuteronômio, nos livros da Bíblia, que começava assim, na genealogia, né, em que fulano criou ciclano, e nasceu de ciclano, e nasceu de beltrano, aquilo não fazia muito sentido. Mas aquilo foi que começou a me gerar concentração para eu estar ali, apesar de não estar entendendo. E aí eu buscava entender. Então isso foi uma das leituras que me ajudou bastante, porque era um propósito de terminar de ler um livro grande num determinado tempo,
não é? Então, isso me ajudou bastante. Embora outras leituras também, logicamente, entraram em vigor. Então, a atenção sustentada, gente, ela é o foco. Essa atenção sustentada é a habilidade de você se manter focado. Se manter focado durante uma atividade contínua e repetitiva. Né? Quando a mente está focada em uma mesma tarefa por longo período, sem distrações. Na concentração você ainda pode se focar, mas no foco é sem distrações. E a Eveline que perguntar lá se a gente está interessado no assunto, ajuda. Claro que ajuda. Mas quando a gente exercita a capacidade de se focar e a gente já consegue exercitar e praticar o foco, a gente consegue fazer isso, Eveline, inclusive em assuntos que não tem nenhum interesse. Não é? Porque vocês têm que concordar que quando a gente faz uma faculdade, um mestrado, um doutorado, a gente trabalha em algum local, nem todos os dias aquilo vai ser prazeroso. E você, por exemplo, eu como psicólogo, eu preciso gerar relatório de sessão para cada paciente que eu faço, para cada sessão. Então tem horas que isso não gera o maior prazer, mas ter foco faz com que você faça, inclusive você faça mais rápido. Então, a atenção concentrada, que é a concentração, e a atenção sustentada sendo desenvolvida, sabe quem é que lucra? A gente. Sabe por quê? Porque quanto mais concentração, isso esticar para foco, e a gente conseguir focar por um longo período sem distração, mais rápido a gente vai fazer as coisas. É muito interessante que as pessoas perguntam como é que na minha vida eu consegui fazer tantas coisas. 5 graduações, um mestrado, 7 especializações, onde foi que eu arrumei tempo? Foco. Quando eu aprendi a dar foco, eu consigo fazer as coisas rápidas, otimizando o tempo, eu gasto menos tempo para fazer um maior número de coisas. Não é? Então, desenvolver a habilidade de atenção, onde a gente chega na atenção concentrada, concentração, e a gente consegue esticar isso para ser uma atenção sustentada, que é o foco, onde a gente consegue desenvolver a mesma tarefa durante um longo período sem distração. Isso é uma vantagem muito grande, e isso é exercício, viu, gente? Como está dizendo aqui, é exercício diário, né? Mas eu quero falar agora de um outro tipo de atenção, que esta é muito comum. Eu quero falar da atenção alternada. Né? Existe um tipo de atenção que é alternada. Deixa eu dizer uma coisa, eu não estou dizendo aqui que a atenção concentrada ou a atenção sustentada, que é o foco, elas são os melhores tipos de atenção. Todos os tipos de atenção são bons, se usados na hora certa para o propósito correto, certo? A atenção alternada é o tipo de atenção que você alterna ela. No trânsito, quando a gente está dirigindo, a gente faz muito isso. A gente olha para frente, a gente olha para o retrovisor, volta para cá, olha para o retrovisor lateral, depois passa a marcha, dirige, conversa. Então a gente alterna de uma atenção para outra. Escute, a gente não alterna de uma concentração para outra, nem de um foco para outro. Aqui, quando eu estou dirigindo, eu alterno a atenção. Eu dou atenção aqui, em menos de um segundo eu já estou dando atenção aqui, eu dou atenção aqui, alguém passa, alguém faz uma barbeiragem, eu freio, e isso se chama atenção alternada. É como se você agora estivesse dando atenção a mim, você está com outro celular, ele toca e você olha e dizia, ou seja, muitas vezes aqui eu vejo, chega uma mensagem, eu olho e volto para vocês. Isso é alternar. Esta atenção, ela é muito importante. É por isso que as pessoas dizem que você pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você até pode fazer, mas a sua atenção, ela está alternada, não é? Você pode cozinhar, né? E você pode estar falando no celular, mas a sua atenção ela vai alternar entre o celular e entre a comida que você está fazendo. Você não vai dar atenção às 2 coisas ao mesmo tempo, porque inclusive isso a minha filha está dizendo assim, a minha atenção vive pulando por aí quando estou lendo. É porque ela tem TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Teté está dizendo aqui, no mundo contemporâneo, com tantos estímulos, é cada vez um desafio maior desenvolver a atenção sustentada e concentrada. É sim,
É sim, Teteca. É sim, mas discute. Isso é um exercício. Por exemplo, é um sacrilégio com o cérebro você ir estudar e você deixar seu celular, não é? E você deixar seu celular aqui. Aí ele, pô, acende. Aí, pô, apaga. Aí, pô, acende. Apaga. É claro que isso é um estímulo luminoso. E você está querendo muito mais ver o que está acontecendo no celular. Mas se você começa a aprender a desenvolver a concentração, por exemplo, o celular pode tocar, ele pode gritar, ele pode dizer, me atenda, não estou nem escutando ele. Por quê? Porque eu entendo, meu cérebro, ele já está acostumado. Eu digo assim, eu não sou um maratonista de correr fisicamente, mas eu sou um maratonista cerebral. E eu quis e gosto de desenvolver isso porque eu acabo aproveitando minha vida muito mais do que muitas pessoas que não conseguem dar concentração e foco, porque meu tempo sobra. Eu faço muita coisa e meu tempo ainda sobra, né? Não como eu gostaria, né? Então, observe, a atenção alternada é aquele tipo de atenção simples que você tá olhando para cá, depois você vira a atenção, volta para cá, acontece algo aqui, volta para cá. Essa atenção alternada, ela é muito boa para quando você está dirigindo, para quando você está conversando no barzinho com seus amigos, para quando você precisa alternar. Mas essa atenção alternada, ela é um veneno. Ela é um veneno para você estudar, para você resolver problemas. Ivo, boa noite, Ivo. Ele está dizendo aqui, professor Augusto, o foco e a concentração é uma das barreiras de aprendizado entre adolescentes e jovens. Ivo, o foco, o não conseguir concentrar e consecutivamente não conseguir focar é uma barreira não só para os adolescentes, mas para os adultos. O que a gente vê de adulto que não consegue ao longo da vida desenvolver isso e ficam mendigando conhecimento porque não conseguem concentrar e focar. Agora, o que acontece hoje em dia é que existem estímulos muito fortes vindo da internet, enquanto a internet poderia ser usada e pode ser usada de um modo muito benéfico para chegar a nossos focos e nossas concentrações. Por exemplo, eu acho maravilhoso quando eu vou para o YouTube, né? E eu consigo ver uma palestra sobre atenção e daqui a pouco me tem mais 3 ou 4 vídeos, 3 ou 4, que falam sobre atenção e eu posso escutar. Isso é maravilhoso. Mas eu não posso estar olhando aquela palestra e olhando para cá. O Tasso está dizendo, sou testemunha, se que há 30 anos via o Guto. Guto sou eu, viu? Lendo concentrado no campus da Universidade Metodista. O Tassi, gente, eu quero um beijo, esse menino gigante. Ele foi meu aluno no Colégio Metodista de inglês. Olha, Tassi, tem muita gente aqui que nem sabe que eu dei aula de inglês na vida, né? Porque eu estou em João Pessoa e eu morava o pessoal de Campina Grande ainda lembra quando eu dava aula de inglês lá no CCA e no NESA Mas é verdade, eu gostava lá no campus da Metodista, eu não sei se ainda está do mesmo jeito, né, Tassi? Mas eu adorava sentar ali na frente do Colégio Metodista, quando ainda era no campus, eu soube que ele mudou, e tinha uns banquinhos assim, eu sentava e eu viajava na leitura, que o povo passava e o povo brincava, eita, nem mexe com o Guto, que ele está concentrado e lendo. A Iracema está perguntando, a falta de foco produz a procrastinação? Eu costumo dizer que a procrastinação produz a falta de concentração e de foco, não é? A procrastinação, ela é uma habilidade aprendida também, assim como o foco pode ser aprendido e você pode chegar na concentração, assim como a atenção é uma habilidade que pode ser desenvolvida a ponto de você chegar na concentração e no foco. A procrastinação também é aprendida, né? A procrastinação também é aprendida. A gente não nasce procrastinador, não é? Então eu digo que a falta de foco e a falta de concentração é uma consequência da procrastinação, de você ter ou preferido ou entrado nessa zona de conforto, que o Pulsar chama de conforto, eu chamo de zona de desgraça, e você ter preferido procrastinar e aquilo foi lhe gerando um falso conforto, e você acabou preferindo aprender a procrastinação do que aprender a atenção, porque a atenção exige esforço e a gente não gosta muito de esforço.
não é? Então nós vimos a atenção sustentada, que é o foco, a atenção concentrada, que é a concentração, e acabamos de ver a atenção alternada, e nós vimos que todos os tipos de concentração são úteis e benéficos desde que eles sejam utilizados para isso. Boa noite, Michele! Observe, é bom entender, a atenção alternada para estudar, ela é horrível, né? Para estudar é melhor que você use a concentração e de preferência o foco, né? A gente vai ver outro tipo de atenção, que é a atenção seletiva. A atenção seletiva, ok. Esse tipo de atenção seletiva, presta atenção porque às vezes ele é meio chatinho da gente entender. A atenção seletiva é um tipo de atenção consciente. Você só tem quando você já tem consciência que você quer gerar ela, né? Quando a gente escolhe onde nossa mente deve permanecer focada. Então aqui é uma escolha. Apesar de eu não estar com, vamos imaginar, apesar de eu não estar com vontade hoje de estudar sobre o sistema límbico, mas eu preciso estudar sobre o sistema límbico, então eu dou a atenção, desenvolvo a atenção seletiva e aí gero concentração e passo para o foco. Né? Isso é preciso ser treinado. Então a atenção seletiva é aquela que você seleciona. Eu vou fazer isso agora. Quando você escolhe algo que você gosta, né? Por isso que é tão fácil para as pessoas ficarem muito tempo Quando você fala assim, você chega em casa, toma um banho, você precisa estudar, aí você fala assim, agora eu vou ficar 10 minutinhos aqui no Instagram. Cara, você não vai ficar 10 minutinhos no Instagram. Ninguém fica 10 minutinhos no Instagram. É melhor você dar uma atenção seletiva e decidir selecionar, não ir para o Instagram e fazer logo o que você precisa, né, gente? Porque os estímulos que o YouTube proporciona, os estímulos que o Instagram proporciona, não são estímulos desagradáveis, são estímulos muito agradáveis. A Aninha está dizendo aqui, gostaria de saber se uma pessoa está assistindo a aula, uma aula e dorme, e quando acorda, ela sabe o que aconteceu na aula. Sabe o que é, Ana Carolina? É que muitas vezes a gente na verdade não está necessariamente dormindo. A gente está em estado sonolento, né? E a gente escuta tudo que está acontecendo e a gente consegue repetir algumas partes da aula. Mas ninguém dormindo ou em estado sonolento consegue se concentrar e repetir com profundidade. Aqui a gente pode saber alguns tópicos da aula. Isso é possível, sim. Oi, Débora! Débora é uma nutricionista de mão cheia, viu, gente? Augusto, Débora, saudade, Ingrid, de vocês. Dar aula para vocês é um privilégio. Augusto, Débora está dizendo aqui, alguns pontos para melhorar e concentrar na leitura seria antes uma meditação, caneta de marcação de cores, pausas e intervalos. Observe, Débora, você está falando aí, mas eu vou aproveitar que você é nutricionista, né, e eu vou dizer, você sabe como é uma boa sacada para poder concentrar? É você, primeiro, não estar com a barriga cheia, ter comido alimentos que sejam leves, suaves, né, que você não tenha ingerido muitos alimentos energéticos demais, porque não vai conseguir gerar atenção, isso vai inclusive despertar a sua atenção alternada, né? Você sabe mais do que isso, mas o povo aqui está escutando. Então a gente tem costume de ir fazer concurso, de ir estudar e come chocolate, né? A gente sabe que chocolate é uma bomba de energia, mas ela é uma bomba de energia falseada, ela dá muita energia e rouba depois. Então, ao mesmo tempo que você sentiu muita energia, aí você não consegue concentrar e focar, aí logo essa energia vai embora e você dá aquela moleza onde você não consegue oxigenar seu cérebro direito para isso. Mas observe, ela pergunta, uma meditação, na verdade a meditação não ajuda no processo de concentração e atenção para a aprendizagem, mas ela ajuda você a acostumar seu cérebro a parar
e desfocar dos estímulos externos. Eu, particularmente, a meditação, ela me ajudou muito a aumentar o tempo em que eu consigo ficar concentrado e focado. Sim, prática meditativa, né? E aí você vai escolher a prática meditativa que mais se encaixa com você. Ela vai ajudar você a aprender a ficar quieto, aprender a ficar com você e a aprender a focar em uma única coisa mentalmente. Isso ajuda bastante. A caneta de marcação ajuda para as pessoas que são visuais. Eu, por exemplo, sou muito auditivo. Então, caneta de marcação de cores, ela me atrapalha, não é? Mas o estímulo sonoro agradável para mim me ajuda. Eu gosto muito de ler, viu, Débora? Leio o texto e depois escuto o texto que eu li. Isso me ajuda profundamente a focar e concentrar. As pausas em intervalos que você está falando, elas podem ser bem-vindas. Por exemplo, eu consigo ficar 3 horas direto, mas isso sou eu. O meu filho Cauã hoje é a coisa mais linda do mundo, né? Porque ele está no 4º ano e ele consegue estudar 1h30 direto. Ele às vezes alterna, mas volta. Para uma criança de 10 anos conseguir sentar 1h30 é muito importante, né? A Naudilene está dizendo assim, inclusive Naudilene, ela tem o transtorno de déficit de atenção e atividade, minha filha, e isso é uma outra área. Quem sabe um dia eu venho aqui para falar sobre foco e atenção para pessoas com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. A Débora tinha falado de ansiedade. A ansiedade, inclusive, você aprender a focar e concentrar é um bom remédio, é uma boa estratégia para você, inclusive, usar isso para controlar a sua ansiedade. Nausilene está dizendo assim, eu escrevo com cores variadas, cada cor uma função, tipo laranja é muito importante. Isso é muito importante, né? Inclusive, papai que ensinou isso a filhinha, quando eu ajudava bastante ela já é adulta, já pode se virar sozinha, né? A Teteca está dizendo, minha internet está terrível, desculpa professor, fico entrando e saindo, está prejudicando a minha atenção sustentada, essa internet está brincando com você alternando, mas não tem problema, essa live vai ficar gravada, então é bom que vocês podem ver várias vezes. Gente, tem muita gente entrando e eu acabo não conseguindo falar com todo mundo, mas vamos lá, tá? Então a atenção seletiva é um tipo de atenção consciente, né? Quando a gente escolhe dar atenção àquilo, não é que aconteceu por acaso, né? Onde a nossa mente deve se concentrar e deve focar. É a atenção que você mantém, como, por exemplo, do professor, quando ele está falando, mesmo com os colegas conversando, você decide aquilo, né? Mesmo quando você não quer estudar aquele assunto, mas você decide, você vai lá e você consegue. Treinar isso é muito legal. Você escolhe aonde você vai colocar a sua atenção e escolhe excluir as distrações ao redor, para que o cérebro fique concentrado naquilo que você realmente selecionou. Aprender isso para mim foi o mais difícil, viu, gente? Aprender isso para mim foi o mais difícil. Mas uma vez que eu aprendi, uma vez que eu consegui, foi massa, né? Uma vez que eu consegui, foi massa e me trouxe muitos benefícios, né? Então, observe. Nós vimos primeiro nessa live o quê? Eu já perdi a hora que a gente está aqui, viu? Então me ajudem. Deixa eu ver aqui para que simplesmente não caia. Então, observa. Primeiro a gente viu o quê? Primeiro a gente viu que a atenção é uma habilidade, né, de escolher entre vários estímulos e dar atenção a mim. Nós vimos que ele é um processo cognitivo e que precisa desse processo cognitivo para que essa atenção não fique tão rápida e a gente fique mudando de atenção toda hora, né? Depois a gente viu que a atenção ela é muito limitada, né? É uma habilidade muito limitada, tanto em capacidade como em... E aí vimos os tipos de atenção. A Débora estava colocando aqui, porque existe uma diferença. Quando temos que dar uma palestra, não falta concentração para estudar. O pior é que quando você diz, vou ler 10 livros por ano... É verdade, Débora.
Porque, observe, a ansiedade, ela pode... É porque quando a gente fala em ansiedade, né? A gente está falando em ansiedade, a gente já pensa na ansiedade como um transtorno de ansiedade. Mas a ansiedade que nós temos no nosso dia a dia, ela é funcional, né? Ela nos traz benefícios, né? Então, quando a gente está ansioso para alguma coisa, a gente gera foco, a gente gera concentração naquilo. Aquilo nos chama a atenção de uma forma que a gente acaba gerando foco. Só que a gente não fica ansioso para ler em casa. Quando a gente fala assim, ler 10 livros, eu particularmente, sabe, esse sou eu. Eu particularmente não gosto de fazer programação assim, vou ler 10 livros por ano. Não, eu simplesmente digo, eu vou ler todos os dias. Entende? Então isso fica... Por exemplo, a Teteca está dizendo assim: professor, eu coloquei sua dica em prática de colocar cheiros diferentes para meu filho Lucas na hora do estudo. Parece feitiço. Mas, por exemplo, uma das coisas que você precisa ver para você não ficar brigando com a sua atenção é qual é dos seus estímulos, seus sentidos, né, que é o mais forte. Eu fiquei brigando muito tempo comigo, porque eu queria aprender como meus primos e meu irmão aprendia, que era visual, ficava marcando com as canetas, e aí eles diziam assim, eu fecho o meu olho na hora da prova e eu consigo ler aquela página. Eu ficava tentando ler, olha, eu não lia, era nada, eu via era a página branca do livro, me dava uma frustração, e aí eu me acabava, né? Depois que eu entendi que eu sou auditivo, eu passei a pedir para minha mãe ler para mim. E aí o que é que eu fazia? Eu marcava grupos de estudo, meus amigos, eles estudavam, a gente lia, eu estudava e eles me contavam, né? Eu criei essa alternativa. E aí quando eles me contavam, eu aprendia tudo. E aí eu comecei naquela época com um gravadorzinho que tinha um microfonezinho, eu gravava os textos, depois eu escutava e eu aprendi. Mas tem muita gente que é olfativo, que o olfato é muito forte. Então atribuir cheiros a matérias, a situações, é tanto que a gente grava o cheiro de um... Tem perfumes que a gente escuta, né, que chega a dar um tremor de lembrar daquela criatura que passou pela nossa vida, etc, etc. E eu estava falando, e na sala de aula eu sempre falo isso, quando eu explico sobre atenção, e eu digo que as pessoas olfativas, né, elas precisam dar estímulos, e a Teteca está dizendo que fez isso com o filho o Lucas dela. Olha aqui, deixa eu ler de novo. Professor, eu coloquei sua dica em prática de colocar os cheiros diferentes para meu filho Lucas na hora do estudo. Observe, é o cheiro da matemática, é o cheiro do português, o cheiro da ciência, e isso é massa, viu? As crianças respondem com força. Por exemplo, meu filho Cauã, ele é muito auditivo, ele é igual a mim. Já meu filho Benjamin, ele é muito visual, não é? É assim, a gente precisa estimular, e os estímulos de cada um, né? Por exemplo, minha filha aqui está dizendo, né, que ela gosta de prazo, gosta de cumprir. Eu particularmente... Oi, Thales, prazer, chega aí, prazer tê-lo aqui. Por enquanto só foram 2 cheiros, né, Teteca? Então é muito importante quando você conversar com pessoas, até mesmo com uma pessoa com quem você está casada, está namorando, perceba quais são os sentidos, 1 ou 2 sentidos mais fortes dessa pessoa, e você pode despertar a atenção. Por exemplo, você quer fazer uma DR com seu esposo, com sua mulher, e aí seu esposo é auditivo. E aí você começa a falar num tom de voz, a pessoa auditiva vai dizer assim, é ruim, aí ela desbloqueia você, ela fica olhando para você e não está entendendo nada. E uma pessoa visual, você quer ter uma DR com uma pessoa visual e você diz, só careta feia, a pessoa não vai prestar atenção. Então é bom você, observe, uma pessoa olfativa, você vai conversar com essa pessoa, bota bom arzinho, já viram pessoas que só conseguem estudar se tiver tudo limpo, com cheiro de refrescância. São pessoas que para elas, para mim, o olfato é um dos últimos sentidos. Eu sou auditivo com força. Eu tive que desenvolver o meu visual, né? Então tudo isso, viu, gente, é muito importante, porque para gerar atenção e para que a gente possa ter os tipos de atenção, que a gente possa desenvolver a atenção concentrada ou a concentração, né? A atenção sustentada, que é o foco, e a atenção seletiva, que é aquela que a gente escolhe, né? É preciso que a gente crie estímulos favoráveis para isso, né?
Então, eu não quero que isso aqui seja uma aula, eu já dei uma explicação passada sobre um aporte teórico sobre a atenção, mas eu queria agora escutar vocês, eu quero que vocês agora perguntem, eu sei que alguns já estão perguntando, mas comecem a perguntar. Oi Marcel, rapaz, que prazer você estar aqui. Eu particularmente aprendo muito pelo que eu escuto, né? Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Só consigo estudar no silêncio, é preciso manusear a folha lendo ou escrever. Aí tenho feito muito bem. Olha o que a minha filha está dizendo aqui, ela está novamente colocando que ela é muito visual. Ela é muito visual, mas ela é tátil. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu pegar no papel é muito bom. Essas pessoas sofrem muito com texto virtual, né? Essas pessoas sofrem muito com texto virtual. As pessoas táteis, elas precisam sentir textura de livro. É muito interessante, porque as pessoas textuais, elas costumam estudar assim, pegando em alguma coisa. Então é muito interessante que as pessoas textuais tenham objetos que gerem significativos. Geralmente pessoas que são muito táteis, elas precisam de almofadinha perto, elas gostam daquelas coisas que botam assim pro pescoço, não é nem pelo pescoço, é porque elas sentem o tato na pele. Então o estímulo tátil, as pessoas táteis precisam descobrir quais são os estímulos táteis que a concentra ali. Isso é muito, muito, muito importante, né? Então, geralmente em consultório, eu sempre pergunto: oi, Sandro, oi, Luciana. Geralmente em consultório, uma das coisas mais rápidas que eu faço com um paciente meu é entender qual é o sentido que o estimula mais, né? Quais são os sentidos que eles mais se estimulam, porque dependendo do sentido que eles usam mais, visão, audição, tá? Eu posso elaborar a minha sessão com estímulos. Por exemplo, uma pessoa que tem estímulo visual, eu preciso criar estímulos visuais diferentes que dê estímulos para que aquela pessoa continue ligada na sessão, né? Por exemplo, pessoas auditivas, se eu colocar uma musiquinha de fundo, pode distraí-la, mas eu tenho cuidado no tom de voz que eu falo, nas entonações que eu falo. A gente nunca para pensar nisso, né? Mas às vezes a gente não gosta de conversar com a pessoa, não é pelo que ela diz, é pelo tom de voz que ela usa, é pela entonação que ela usa. Vocês já conversaram com pessoas que falam assim, com aquela voz... Para isso, às vezes a gente não consegue escutar muito tempo aquela pessoa fica com uma característica engraçada, né? Então, para isso que existem os fonoaudiólogos e as fonoaudiólogas, né? Por exemplo, eu fiz durante algum tempo, além de gostar de cantar e ter feito técnica vocal, essas coisas, mas durante um tempo eu procurei uma fonoaudióloga para que ela me ensinasse a aveludar a voz, né? Essa voz que eu converso com vocês, ela é minha, mas ela foi trabalhada, porque senão quando eu falar, eu vou falar assim, eu tenho uma voz muito ardida, né? Então aquela voz que se a gente quer ser professor, ser comunicador, lidar com o público, a gente pode usar do benefício das ciências que existem, como nesse caso a fonoaudiologia, para a gente aprender a veludar a voz e aquilo ficar mais tranquilo. Flávia está dizendo assim: quem é tátil, visual e sinestésico precisam aliar. Porque as coisas vão passando, perdão, gente. Quem é tátil, visual e sinestésica precisa aliar todos os recursos para ter êxito nos resultados dos estudos. Não, você não precisa aliar todos. Você só precisa criar estratégias de acordo com o seu sentido. Por exemplo, eu sou auditivo. Então eu descobri, viu, Flávia, que eu ficar só lendo não vai funcionar. Então eu hoje, graças a Deus, os celulares têm memória grande. Eu gravo, eu tenho o meu celular que eu uso e tenho um celular velhinho que eu tenho aqui, que é exatamente esse aqui, ó. É um celular velhinho que eu tenho, em que esse celular é usado para isso, exatamente para que eu grave meus textos e depois eu escute e aprendo e foi. Né? Então a grande sacada, Flávia, é você saber utilizar o seu estímulo, o seu sentido mais forte e gerar estímulos para esse sentido mais forte na hora de estudar. A Flávia está dizendo: eu sou tudo isso e muito mais, tenho dificuldade de reter.
é, eu sei que tem pessoas que têm muitos sentidos desenvolvidos, mas se você observar direitinho, Flávia, você vai ter um que ele é o sentido. Isso não é científico que eu vou dizer, é só uma forma que eu uso para explicar, tá? Mas você tem um sentido, você vai ter um sentido que ele gera mais emoção em você, ele gera mais, sabe, aquele negócio de chamar mais sua atenção, ele é mais afetivo, ele gera mais cumplicidade. Então descobre esse teu sentido, vê aquilo que te chama mais atenção, porque isso vai fazer muito bem. Não foi assim que eu descobri que eu era auditivo, né? Eu sempre pensava que eu era muito visual, mas eu não sou. Eu desenvolvi o meu visual. Hoje eu tenho um visual treinado, mas quando eu estou ao acaso assim, é o auditivo e pronto. Débora está dizendo, nós também precisamos conhecer qual o momento do dia aprendemos melhor. Isso, Débora, eu ia falar isso daqui a pouco, massa. Tem pessoas que têm mais foco de manhã, outras concentram mais à noite, existe uma individualidade pelo próprio ciclo. Exatamente, olha, numa boa, de manhã, eu só faço duas coisas de manhã, que é ou dar aula ou dar aula. Porque, inclusive, eu só atendo no consultório um dia de manhã, porque meus pacientes só podem naquele dia. Eu não disponibilizo os outros dias, eu preciso dar aula. Porque da aula eu tenho que sair, eu estou andando, mas porque eu sou tem familiares meus aqui, né, filhos meus aqui, que vão dizer, eu sou noturno. É incrível, gente, ó. Vocês estão vendo que eu tô ligado, eu trabalhei o dia inteiro. Mas quando dá assim, 8h30 da noite, meu cérebro faz assim, e eu aprendo com força, né? Meu cérebro, eu não sei, minha mãe dizia que eu fui um dos filhos, eu fui o único filho dela. Nós somos em 7 irmãos, mas da barriga de mamãe nasceram 6, né? Mamãe dizia que eu fui o único filho que não deixava ela dormir de noite, porque os outros tinham o hábito exatamente de dormir de noite. Eu me lembro conversando com a mamãe, ela me dizia, quando eu deitava para dormir, você começava a se mexer, né? Então eu sou muito noturno, né? Eu sou muito noturno e eu aprendo muito. Eu gosto de estudar 10, 11, 12, meia-noite, 1h da manhã, 2, 3. É muito. Naudilene também, ela é noturna. Às vezes eu prefiro estudar até 5h da manhã e dormir. Porque eu aprendo muito. Oi, Tayene, que coisa boa que tu tá por aqui. E é isso, é muito importante você entender qual é o seu momento de aprender. Não é durante todo o dia. É claro que, por exemplo, tem dias que eu preciso estudar de manhã e aí eu uso a atenção seletiva que a gente falou, que eu excluo e vou lá. Mas o meu rendimento não vai ser igual como se eu estivesse estudando à noite. Então é preciso, né? É preciso que você entenda seu ciclo, seu ritmo circadiano e você descubra, porque isso vai trazer muita vantagem para você, né, meu povo? Mas que live gostosa, né? Eu tô aqui encantado como vocês estão participando e como tem sido legal, né? Eu só tô achando que daqui a pouco a gente vai precisar parar, porque eu acho que já faz quase 1h que a gente tá aqui e o tempo voa e o tempo tá passando, né? Mas a gente ainda pode. Isso, eu acho que a gente não tem muito mais tempo. Mas se quiserem fazer perguntas, a gente ainda pode. Luciano, eu também adoro a madrugada. Mas tu tá falando que tu adora a madrugada, viu? Mas eu sei. Eu já ia dizer que tu se acorda de 4h da manhã para fazer tuas coisas. Deus me livre. Eu tenho, se eu não me engano, parece que é a Luciana, minha sobrinha que tá aqui. Parece que ela, se eu não me engano, era ela, que ela dormia, aí se acordava mais cedo para estudar. Mas se eu fizer isso, eu tô frito. Não aprendo mesmo, né? Eu prefiro ficar à noite acordado e depois eu dormir. Eu em época de faculdade, eu cansei de ficar estudando a noite inteira, sair, fazer prova e
E só dormir depois quando desce. Ana Virgínia Mendes, que saudade de tu, rapaz. Tu fica me prometendo que a gente vai se ver pra gente ir lá no churrasquinho e tu não cumpre, vice. Luciana Xavier, ela se acorda 3 horas da manhã, gente. Pelo amor de Deus. 3 horas da manhã eu ainda tô ligado para ir dormir, né? Quando eu posso, né? Quando eu posso. Meu povo. Eu também, Flávia, eu também. Esse negócio, eu só acordo cedo quando é necessário para ir dar aula, mas eu gosto de ficar até mais tarde. Meu povo, que prazer estar com vocês. Eu não sei se alguém quer fazer mais uma pergunta, mas eu estou aqui para responder. Vou falar de novo, eu botei votação para vocês escolherem entre insônia, foco, atenção e concentração, e coloquei também para você escolher entre inteligência. Inteligência, poucas pessoas optaram, mas insônia e atenção foram os mais votados. E aí o que é que eu vou fazer? Oi, Hermínia, que bom. Hermínia é minha amiga de tempo de Nesa, lá em Campina Grande. Eu quero ver essa menina gigante. E primeiro foi a atenção, foco, concentração que eu estou falando hoje, mas o pessoal que votou em insônia, não fique bravo, porque semana que vem, viu? Semana que vem a gente vai estar falando sobre insônia. Eu vou estar falando sobre dicas para vencer a insônia, sobre os tipos de insônia. Vai ser muito legal. Sim, Luciana, a live vai ficar gravada. Nonato Xavier, rapaz, que prazer ter você aqui. Sim, a live vai ficar gravada, só que agora me parece que a gente não consegue mais colocar lá no story, porque as lives estão ficando maiores, né? Mas vocês procuram lá no IGTV, né, que ela vai estar lá gravada no meu Instagram. E aí eu quero novamente lembrar do canal que a gente tem no YouTube. Lá tem séries maravilhosas como dependência emocional, comportamento manipulador, término de relacionamento, e eu acabei de postar 4 vídeos sobre sono, né? Depois vou postar sobre insônia. E aí vão lá, ajuda Augusto a divulgar o canal do YouTube dele. Entra lá, divulga, dá sua curtida, não esquece de deixar um comentário, né, porque ajuda as pessoas a entenderem. A única função desses canais de fazer live é de ajudar as pessoas. Luciana é uma extraterrestre. Luciana Xavier, ela é uma extraterrestre. Ela acorda 3, não, uma pessoa acorda 3 horas da manhã para ir correr. Mas se eu fosse correr levantando 3 horas da manhã, eu não chegava com 2 esquinas da minha casa. Meu povo, eu sei, Hermínia, nosso carinho vem de muito tempo. Cheiro a todo mundo. Espero que vocês tenham curtido a live. Espero que vocês tenham aprendido. E quando tiver dúvida, acessa a live novamente, que vai estar gravada. E qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês quiserem perguntar no particular, entra aqui no direct e pergunta. Já que já está dando sinal que as coisas vão se desligar. Um abraço, obrigado pela presença de todos. Iracema, um prazer ter você aqui. Janice Guedes, um prazer ter você aqui. Isabel, saudade de ser teu professor. Obrigado, Kate, que coisa linda, viu? A Kate, gente, é uma professora de ginástica. Cauã faz com ela. Acesse o Instagram dela, vocês vão ver que trabalho lindo que ela faz com as crianças. Sou muito grato. Ana Virgínia, um beijo para você também, viu? Cheiro a todo mundo e até a próxima. Muito obrigado.